Oi, gente. Essa é a nossa segunda aula, tá certo? Do capítulo 11. Nós vamos finalizar agora o capítulo, tá bom? Vamos falar agora de quadriláteros. Vocês sabem que os quadriláteros são as figuras que possuem 4 lados, tá certo? Na página 35 tá falando aqui sobre uma obra do artista Pierre Mondrian. O quadro a seguir é uma obra do pintor holandês Pierre Mondrian. Ele nasceu na Holanda em 1872 e faleceu nos Estados Unidos em 1944. Aqui no livro de vocês vão vocês vão escrever em que século Mondrian nasceu. Lembrem que o século, a gente pode fazer um cálculo bem simples, que é só somar os dois primeiros números do ano com 1. No caso, se for 1750, soma 17 mais 1, século 18, tá certo? E aí depois vocês vão fazer a subtração do ano que ele morreu pelo ano que ele nasceu para saber quantos anos ele tinha quando ele morreu, tá certo? Depois vocês vão responder quais são as figuras planas que vocês identificam nessa obra. O que são as figuras planas? Quadrado, retângulo, triângulo, círculo. São essas figuras, tá bom? Que não são em formato de 3D. Depois, vocês vão observar aqui na página 36 e 37, vocês vão fazer, na página 36 tem um material de apoio, na página 1 a 3, vocês vão realizar essa atividade aqui no livro de vocês, tá bom? Não pode dobrar as tiras, nem usar uma sobre a outra. Vocês vão observar e realizar essa atividade aqui, tá certo? Para responder as questões. Na página 37, vocês vão desenhar na malha quadriculada todos os retângulos diferentes que você consegue formar com as tiras. Use um lado de quadrinho para cada centímetro da tira. Cada quadrinho vai ser 1 centímetro da tira que vocês vão fazer, tá certo? Vai ficar mais ou menos assim, ó, os quadrados e retângulos de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção. Na página 38, nós temos aqui agora uma questão sobre perímetro, tá certo? Na questão 2 diz o seguinte: é possível montar 3 retângulos diferentes usando todas as tiras em cada uma deles? Aí você vai responder os itens A, e B e C. No retângulo, quanto medem os lados de cada um desses retângulos? No retângulo A, tá mostrando aqui que você vai medir, vai dar 8 centímetros por 22 centímetros. No retângulo B, 10 centímetros por 20 centímetros. E no retângulo C, 12 centímetros por 18 centímetros. No item B, diz o seguinte: quanto mede o perímetro de cada um deles? O perímetro, vocês lembram que é a soma de todos os lados. Então, se ele tem um lado 8 centímetros, se ele tem 4 lados, ele vai ter, então, outro lado do mesmo tamanho, de 8 centímetros. E se ele tem 22 centímetros de outro lado, no outro ele vai ter também 22 centímetros. Então, você vai ter 2 vezes 8 e 2 vezes 22. Para você poder somar esses dois resultados e dar o perímetro, tá certo? Perímetro é a soma de todos os lados, tá ok? A tia vai mostrar para vocês a foto, como vocês vão fazer essa questão, tá certo? Do item B. Ó, gente, a tia desenhou aqui o retângulo. Se ele tem de um lado 8 e do outro 22, da mesma forma vai ser dos outros dois lados, tá bom? Por isso que a gente multiplica por 2. 2 vezes 8 mais 2 vezes 22. 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 22, 44. E aí a gente soma 16 mais 44, deu 60 centímetros de perímetro. E aí você vai responder no do retângulo B e do retângulo C, tá certo? No item C da página 38 diz o seguinte: qual é a medida da área de cada triângulo? Vocês sabem que a área é o lado vezes a altura, né? Então, você vai multiplicar um número pelo outro. No caso do retângulo do item A, no retângulo A, você vai multiplicar 8 vezes 22. Você vai colocar o resultado centímetros ao quadrado, tá certo? Somente isso. Na página 39, nós temos aqui que além dos quadrados e dos retângulos, existem outros quadriláteros. Observe alguns exemplos: trapézio, paralelogramo, losango, pipa e ponta de flecha. Esses quadriláteros têm alguns ângulos que não são retos e para desenhá-los é necessário usar linhas em outras direções
além da horizontal e da vertical. Aqui no livro de vocês está mostrando como é que é formado cada um desses quadriláteros, tá certo? E aí vocês vão usar as tiras para formar pelo menos um de cada desses quadriláteros sobre a mesa. Depois desenhar abaixo os formatos e anotar as medidas das tiras utilizadas. Com as mesmas tiras, você vai desenhar um de cada um desses quadriláteros na mesa, vai colocar e vai colocar assim, ó, vai ficar assim os desenhos aqui na malha quadriculada, junto com a quantidade de centímetros de cada uma que deu da sua tira, tá certo? Você utiliza a mesa para ficar como base para você e você vai medir, tá bom? Na página 40, nós temos aqui, para você fazer uma atividade 4 e 5, você vai precisar do lápis, de um papel, de uma régua e de uma tesoura. E aí você vai observar para realizar os passo a passo, tá certo? De cada um desses itens que está mostrando aqui para vocês, ó. Bem facinho. Então, vamos lá, ó. Um pouco mais sobre divisões. Você já sabe que há divisões que não são exatas, ou seja, o resto não é zero. Mas você sabe quais são os restos que podemos obter em uma divisão. Observe a seguir uma sequência de divisões por 3, em que os dividendos são os números consecutivos. Olha lá, primeira continha, eu tenho 17 dividido por 3, que vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 15 para chegar no 2, no 17, 2. Depois eu tenho 16 dividido por 3. Aí eu vou lá na tabuada do 3, procuro que número que está mais próximo do 16, que no caso é o 15, e vou fazer a multiplicação. 5 vezes 3, 15. 15 para chegar no 16, falta 1. Próxima continha, 15 dividido por 3. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Observem, pessoal, aí, que o primeiro espaço está vazio e o último também está vazio. Então, aí, tá seguindo o quê? Uma sequência, não tá? Então, a primeira caixinha aí que tá vazia, a gente vai fazer a seguinte divisão. 18 dividido por 3, certo? Aí, vocês vão ver na tabuada do 3, que número que eu multiplico por 3 que vai dar 18. E vou fazer minha continha. Na última gavetinha que tá vazia aí, depois do 15 dividido por 3, eu vou colocar aí 14 dividido por 3. E vou fazer a seguinte pergunta. Na tabuada do 3, tem algum número que eu multiplico que dá 14 ou próximo do 14? Aí eu vou colocar e vou fazer minha divisão. Do mesmo processo que vocês estão vendo aí. Coloca o número que vocês multiplicaram embaixo, faz a continha de menos e vê se vai sobrar resto ou não, tá bom? Aí na letrinha A, o que muda de uma divisão para a seguinte? E o que fica igual? Bom, o que vocês vão estar respondendo aí, pessoal? O dividendo e o resultado ficam uma unidade menor. Vocês perceberam que foi diminuindo o número aí? E o divisor e o quociente ficam iguais, ok? Na letrinha B, mantendo a sequência dos dividendos, escreva uma divisão por 3 no primeiro quadro da sequência e resolva, que foi o que vocês fizeram aí no primeiro quadrinho, na primeira gavetinha. 18 dividido por 3. Então, como é que vai ficar aí no primeiro pontinho verde da letra B? Na divisão 18 dividido por 3, o quociente é 6, diferente das demais divisões. O divisor é o mesmo e o resto é 0, como na divisão 15 dividido por 3. Letrinha C. No último quadro da sequência, escreva a próxima divisão e a resolva, que no caso vai ser o quê? O quociente e o divisor ficam iguais aos das outras divisões e o resto. Então, qual que vai ser a resposta aí do pontinho da letrinha C? Na divisão 14 dividido por 3,
O quociente é 4, diferente das demais divisões. O divisor é o mesmo e o resto é 2, como na divisão 17 dividido por 3, ok? Agora, diga aí, o que é possível concluir sobre os restos nestas divisões por 3? Quais restos podem aparecer? Dá para ter resto 3 em uma divisão por 3? Anote no caderno as conclusões de sua turma. No caso aí vai ser uma conclusão individual de vocês. Então, efetue aqui embaixo agora essas divisões. Pode reparar que é a tabuada do 2, certo? Lembra qual que é a primeira perguntinha que eu vou fazer? Para ver que número que eu vou estar dividindo. Eu vou olhar e ver. No caso aqui, eu tenho 34 dividido por 2. Eu posso dar 3 balinhas para 2 crianças? Posso. Então, 1 vezes 2, 2. 2 para chegar no 3, vai faltar 1. Eu posso dar uma balinha para 2 crianças? Não posso. O que a gente vai fazer então? Vai baixar o número 4 para ficar 14. Aí sim, eu posso dar 14 balinhas para dividir para 2 crianças? Aí eu vou lá na tabuada do 2, vejo que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 14 ou próximo do 14 e vou resolver minha continha. E isso, pessoal, vocês vão fazer com todas as continhas. Vai ter continha que vai sobrar 0 e vai ter continha que vai sobrar 1, ok? Facinho, isso aqui é a continha de segundo ano, hein? Pelo amor de Deus. Façam bonitinho aí, depois vocês me mandem. Então, vamos lá. Agora a tia vai mudar de página. Nós vamos lá para a página 42 da nossa apostila. E vamos responder aí a letrinha A. Como são os dividendos dessa sequência? Bom, escrevam aí. São números consecutivos. O que é consecutivo? É um número seguido do outro. Aumenta uma unidade de uma divisão para a seguinte. Então, como é que vai ficar essa resposta? São números consecutivos, aumenta uma unidade de uma divisão para a seguinte. Letrinha B. Quantos restos diferentes aparecem? Dá para sobrar 2 nas divisões por 2? Anote as conclusões de sua turma. No caso, anote a conclusão que você chegou. Aparecem 2 restos diferentes, o 0 e o 1. Não é possível obter resto 2 em uma divisão com divisor 2, pois é possível aumentar uma unidade no quociente e o resto passa a ser 0. Então, vamos observar aí nesse exercício número 2, a sequência de divisões por 5. Olha lá, ó, 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. 6 vezes 5, 30. Para 31, 1. 6 vezes 5, 30. Para 32, 2. 6 vezes 5, 30. Para 33, 3. 6 vezes 5, 30. Para 34, 4. Letrinha A. Todas essas divisões têm divisor 5 e quociente 6. Quais são as diferenças entre elas? Depois de conversar com seu professor e a turma, anote as suas conclusões. Bom, pessoal, então como não tem como conversar todo mundo junto, o que vocês vão estar respondendo aí? As diferenças são os dividendos e os restos que aparecem aumentando uma unidade de uma em cada divisão, ok? Letrinha B. O que acontece com o resto quando aumentamos uma unidade no dividendo? Resposta da letrinha B. Cada vez que aumentamos uma unidade no dividendo, aumenta uma unidade no resto. Letrinha C. Será que a divisão 35 dividido por 5 vai dar quociente 6? E o resto, qual será? Anote as suas conclusões. Pessoal, se for preciso, faz a continha aí do lado, tá? Para vocês verem. Como é que vai ficar essa resposta? A divisão 35 dividido por 5 dá quociente 7.
e o resto 0. Não é possível obter o resto 5 em uma divisão com divisor 5, pois é possível aumentar uma unidade no quociente e o resto passa a ser 0. Letrinha B. Quais são as próximas divisões por 5 com resto 0? Escreva pelo menos 5. Então, como é que vai ficar? 40 dividido por 5, 45 dividido por 5, 50 dividido por 5, 55 dividido por 5, 60 dividido por 5, 65 dividido por 5, 70 dividido por 5 e assim por diante. Então, observem aí, pessoal, que foi aumentando como? De 5 em 5, né? Letrinha E. Qual será o resto na divisão 41 dividido por 5, em 46 dividido por 5 e em 51 dividido por 5? Pessoal, isso aqui é babaca para quem sabe a tabuada de cor, né? Então, ó, todas essas divisões deixarão resto 1, pois os dividendos têm uma unidade a mais do que o das divisões exatas do item anterior, ok? Então, vamos agora para a próxima página da nossa apostila. Nós estamos indo agora para a página 43. Então, vamos lá. Ao escrever multiplicações correspondentes a divisões não exatas, precisamos da ajuda de adições para incluir o resto. Podemos fazer isto por meio de uma expressão numérica. Acompanhe o exemplo. 23 dividido por 5. Então, eu vou lá na tabuada do 5 e vou fazer a seguinte pergunta. Que número que eu multiplico por 5 que vai dar mais próximo do 23? 4, por quê? 4 vezes 5, 20. 20, para chegar no 23, faltam 3. Então, multiplicamos o quociente pelo divisor e somamos com o resto. 23 não é múltiplo de 5, porque a divisão não é exata. Usando o divisor 5, o quociente 4 e o resto 3, podemos escrever uma expressão igual ao dividendo 23. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Acompanhe mais um exemplo. 94 dividido por 7. O que eu vou fazer? Olha lá, ó, quantas vezes o número 7 vai caber dentro do 9? Uma vez. O que eu vou fazer? 1 vezes 7, 7. Para chegar no 9, vai faltar quanto? Vai faltar 2. Aí, no caso, a tia faz diferente dessa daí. Daria 24. 3 vezes 7, 21. 21 para chegar no 24 daria 3. Mas o que fez aqui? Fez o contrário, ó. Já pegou 13, multiplicou por 7, deu 91. Igual a tia explicou daquele outro modo. Tem várias formas de se fazer divisão. 13 vezes 7 vai dar 91. 91 para chegar no 94, faltam 3. O que acontece, pessoal? Quando a gente está fazendo divisão, cada um vai pegar um jeito que dê mais certo para concluir as divisões. Aí, cada um passa a fazer de um jeito diferente. O que vocês conseguirem fazer que dê mais certo, melhor. Vocês vão adequar de acordo com o aprendizado e com o que vocês entenderam melhor aí nas divisões, tá? Então, aí no exercício 3, tá assim, ó. Escreva as expressões numéricas correspondentes às divisões desta sequência. 29 dividido por 3 vai dar 9 vezes 3, 27. 27 para 2, 29. É a mesma coisa que eu fazer 3 vezes 9 dividido por 2, que vai dar 29, certo? 30 dividido por 10. Embaixo, nessa gavetinha que tá vazia, o que eu vou fazer? 3 vezes 10, 30, igual a 30, que zerou. Aí, 31 dividido por 3. Eu vou fazer 3 vezes 10 dividido por 1, que vai dar 31. Embaixo, 32 dividido por 3, vai dar 10.
10 vezes 3, 30. Para 32, 2. E embaixo na gavetinha, como é que eu vou estar representando? 3 vezes 10 dividido por 2 igual a 32. Próxima divisão, 33 dividido por 3. O que eu vou fazer? 11 vezes 3, 33. Para 33, nada. O que eu vou colocar na gavetinha embaixo? 3 vezes 11 igual a 33. 34 dividido por 3. O que eu vou pôr na gavetinha embaixo? 3 vezes 11 dividido por 1, que vai dar 34. Escreva ao lado as duas próximas divisões da sequência e as expressões numéricas correspondentes. Bom, então aí embaixo tem 2 espaços com a chave vazia e na primeira gavetinha eu vou colocar que número? 35 dividido por 3. O que eu vou colocar embaixo do 3? 11. 11 vezes 3, 33. 33 para chegar no 35, 2. E na gavetinha menor embaixo, o que eu vou fazer? 3 vezes 11, 33. 33 dividido por 2, 35. Na última gavetinha, 36 dividido por 3. Vou colocar 3 vezes 12, 36. 36 para 36, nada. E na gavetinha de baixo eu vou representar o quê? 3 vezes 12, 36. Ok? Agora, na página seguinte, vocês vão fazer uma sequência de divisões aí. Iniciando, deixa eu ler primeiro que aí depois a tia explica. Escreva uma sequência de divisões por 4 em que os dividendos tenham diferença de uma unidade entre uma divisão e a seguinte. Depois, escreva a expressão numérica correspondente a cada divisão. Então, que fique bem claro, todas as divisões que vocês vão trabalhar aí é da tabuada do 4. Aí vocês vão colocar o número que vocês quiserem, seguindo o mesmo processo da divisão anterior, certo? Então, esse aqui é pessoal, cada um vai estar fazendo o seu e depois vocês vão estar mandando para a tia verificar se vocês fizeram da forma correta, tá bom? Quantos restos diferentes você obteve nas divisões por 4? Dá para ter resto 4 em uma divisão por 4? O que pode estar acontecendo aí? Aparecem 4 restos diferentes, 0, 1, 2 e 3. Não é possível obter resto 4 em uma divisão com divisor 4, pois é possível aumentar uma unidade no quociente e o resto, e passa a ser o quê? 0, ok? Número 5. Bruno guarda seus carrinhos distribuindo-os igualmente em 4 prateleiras. E sobram 2 carrinhos. Qual pode ser a quantidade de carrinhos que ele tem? Marque um X. Aí vocês vão ver qual alternativa aí ou quais alternativas vocês vão estar podendo fazer a divisão aí correspondente. Número 6. Simone repartiu igualmente 15 balas entre algumas crianças e não sobrou nenhuma. Qual pode ser a quantidade de crianças que ganharam balas? Marque um X. Tem 2 alternativas corretas nessa, hein? Na número 6. Número 7. Simone repartiu igualmente 15 balas entre algumas crianças e sobraram 3 balas. Quantas balas cada criança ganhou? Então, que continha que vocês vão fazer? 15 dividido por 3. Número 8. Simone repartiu igualmente 15 balas entre algumas crianças e sobrou uma bala. Qual pode ser o número de crianças que ganharam balas? Então, aí vocês vão montar a continha e descobrir que número que é esse, hein? Vamos lá, então. Próxima página agora, página 45.
Exercício 9. Marisa precisa encaixotar 36 bonecas de pano. Ela tem esses tamanhos de caixas. M, 9 bonecas. PP, 4 bonecas. P, 6 bonecas. E G, 12 bonecas. Quais tamanhos de caixas Marisa pode usar para acomodar todas as bonecas? Quantas caixas de cada tamanho ela precisa usar? Então, aqui vocês vão determinar. Ela tem que encaixotar 36 bonecas. Quais caixas vocês usariam para estar guardando essas bonecas? São 36, tá? Vocês utilizariam quais caixas? É pessoal aí, hein? Vamos ver o que vocês vão arrumar. Número 10. Use uma régua para dividir a linha abaixo em 7 partes iguais. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a régua, colocar em cima dessa linha vermelha, vão ver quantos centímetros ela tem e vai dividir por 7. Ok? Quantas partinhas vocês vão fazer? Vão dar quantos pedacinhos de quantos centímetros? Número 11. Uma linha foi dividida em 7 partes iguais. E cada parte tem 3 centímetros. Qual é o comprimento dessa linha? Vamos ver, hein? Vocês vão fazer uma multiplicação aí, 7 vezes 3. Exercício 12. Uma linha de 28 centímetros foi repartida em partes iguais, sem sobrar nenhum pedacinho. Quantos centímetros pode ter cada parte? Vocês podem fazer aí 4 possibilidades de divisão. Vocês podem estar dividindo 28 por 7, 28 por 4, 28 por 2 e 28 por 17. Resolvam essas 4 operações e deem as respostas aí para a tia Rê. Exercício número 13. Maurício e Tiago tinham 2 rolos de corda para cortar em pedaços menores. Eles repartiram um rolo de 140 metros em 7 pedaços. Desculpe, em 7 metros. E não sobrou nenhum pedaço. O outro rolo tinha 145 metros de corda. Responda pensando no que você aprendeu sobre divisões e resto, se eles cortaram esse rolo em 7 pedaços, esse rolo em pedaços de 7 metros, quantos metros sobraram? Então, vocês vão estar fazendo uma continha aí para estar respondendo essa questão aí para a tia Rê. Exercício 14. Em sequência, mostre os números que, dividindo por 5, deixam resto 1. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 6, 31. 31 mais 5, 36. 36 mais 5, 41. Note que somamos 5 a cada termo para obter o próximo, mas os números não são múltiplos de 5. Observe uma sequência dividindo a seguinte e escreva uma frase para identificar os divisores e os restos. Depois, escreva 2 próximos números de cada na sequência. Quanto temos que somar a cada termo para obter o próximo? Então, vamos ver aí na letrinha A, ó. 4 mais quanto deu 7? Observem aí que tá somando o que a cada número que tá aumentando? Tá aumentando de quanto em quanto? Está aumentando de 3 em 3. Então, é uma sequência dos números que dividimos por 3 e deixa resto 1. Letra B. A tia esqueceu de mudar, desculpa, gente. Letra B. 7, 11, 15, 19, 23, 27. Aí tá aumentando de 4 em 4. Sequência dos números que dividimos por 4 e deixam o resto 3. Letrinha D. 11, 20, 29, 38, 47, 56. Observem aí que tá aumentando de 9 em
9. É uma sequência dos números que dividimos por 9 e deixam o resto 2. Letrinha E. 3, 5, 7, 9, 11, 13. É uma sequência dos números que dividimos por 2 e deixam o quê? Resto 1. Letrinha F. 12, 19, 26, 33, 40, 47. Esses números estão aumentando de 7 em 7. E a sequência dos números que dividimos por 7 deixam o resto 5. Meus amores, qualquer dúvida, chama a tia, que a tia tá aqui à disposição de vocês para estar orientando, para estar fazendo junto com vocês individualmente. Tá legal? Beijos, fiquem com Deus e não esqueçam, hein? À tarde tem prova, não deixem de estudar. Beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã. Bom, meus amores, essa foi nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia, que a tia ajuda vocês a responder as questões que vocês tiverem ficado com alguma dúvida ainda. Todo vídeo tem toda a explicação, então, qualquer coisa, entrem em contato, tá certo? Até a nossa próxima aula.